Olá pessoal, boa noite! Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, e nós estamos aqui fazendo na segunda semana desse ano a nossa live, com um tema eu acho que também muito oportuno pela época do ano. Até o final da live vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Boa noite a todos vocês que estão começando aí, entrando na live. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista clínica, né, com especialidade em fitoterapia e mais recentemente, com muito orgulho, em gastroenterologia. Estou aqui porque eu acho muito oportuno falar um pouquinho sobre jejum intermitente. E vai ser o tema da nossa live, tá? Úrsula, boa noite, tudo bem? Eu sei que muitos das pacientes minhas também entram nas lives, embora façam consulta aqui comigo, que tenham aula particular, mas é tão bom a gente, às vezes, conhecer um pouquinho mais de algum tema. E a live dá essa oportunidade, né, da gente poder ir mais detalhadamente, ir mais a fundo sobre um conteúdo para poder esclarecer melhor vocês, tirarem todas as dúvidas com relação a vários temas aí. E hoje, então, como eu disse, a live é sobre a estratégia nutricional de jejum intermitente e mostrando os benefícios que ele pode trazer com relação à saúde, ao emagrecimento e à longevidade. Muitos acham que o jejum intermitente é só para o emagrecimento, mas engano, ele também pode trazer o emagrecimento, mas ele também ajuda muito e muito mesmo na questão da saúde de uma forma geral e também sobre a nossa longevidade, que todo mundo também hoje pleiteia, né? Afinal de contas, a gente quer viver mais e quer viver bem, né? Tem esse detalhe que é super importante. Bom, gente, boa noite então e vamos começar a falar para mim colocar todo o conteúdo que eu quero. Vocês podem ficar à vontade de estar me mandando as perguntas. Eu recebi várias perguntas e vários questionamentos que eu sei que pairam na cabeça de muita gente quando a gente fala de jejum intermitente, mas vocês podem também estar introduzindo as perguntas que vocês quiserem. Silvana, boa noite. Boa noite, Antônio, é isso? Antos07, Dita. Enfim, boa noite a todos vocês. Lídia, jejum intermitente, gente, é uma estratégia, como eu disse, nutricional, né, que ela alterna períodos de jejum e períodos alimentados. Na verdade, o jejum tem muita gente que faz de caráter religioso, por questões religiosas. E a gente sabe também que o jejum é uma conduta, vamos dizer assim, já utilizada há muitos anos. Porque antigamente os homens da caverna que caçavam para poder comer, eles ficavam longos períodos em jejum, né, para ir depois correr, caçava para depois comer e ficavam outra vez grandes períodos sem se alimentar. Então é algo que o nosso genes também já está habituado a fazer, não é algo que a gente não tenha capacidade fisiológica de suportar. Então, desde que seja bem feito, o jejum já é uma coisa que geneticamente a gente tem capacidade para poder fazer, tá? E quais são os protocolos de jejum? Bom, o protocolo mais utilizado de jejum é de 16 por 8 horas. Então, 16 horas a gente vai ficar em jejum e 8 horas nós vamos ficar alimentados. Ou seja, nessas 8 horas eu posso estabelecer a janela de alimentação, da qual o número de refeições feitos eu posso estabelecer o que eu quiser. Eu posso fazer 2 refeições em 8 horas, eu posso fazer 3 refeições ou 4 refeições, né? Então, fracionamento da minha alimentação nessas 8 horas, quem determina sou eu ou a nutricionista que vai estar aí orientando vocês com relação ao jejum intermitente. Esse é o mais comum. Agora, o fisiológico é de 12 horas. Então, 12 horas, pelo menos... Desculpe. 12 horas, pelo menos, de jejum, todos nós deveríamos fazer. Mas o jejum de 12 horas é
ele não tem um impacto no nosso metabolismo como o a partir das 16 horas, né? Agora, você pode iniciar com, às vezes nem 12 horas, tem muita gente que não faz, né? Iniciar com 12 e estendendo para 16 gradativamente, pode se adaptando. Tem gente que faz de 18 também, 6 horas alimentada. E tem um outro protocolo também que é muito mais difícil, que é de 24 horas, né? Ficar um dia inteiro sem comer. Eu tenho alguns pacientes aqui no consultório que fazem isso. A segunda-feira é sem comer, é só líquidos que não tem calorias. Isso também pode ser feito, mas é muito mais difícil. E eu digo para vocês que assim, por ser mais difícil, eu não vejo tanta vantagem quanto que eu acho que é muito mais sustentável e tem um impacto super bacana, muito interessante, um resultado muito bom, que é esse que eu disse para vocês, de 16 para 8. Que é o que eu mais tenho aqui na prática, na minha prática clínica feito com os meus pacientes, tá? Agora, então, o que eu posso fazer? Nessas 8 horas, gente, como que eu posso alimentar o meu paciente nessas 8 horas? Como você pode se alimentar nessas 8 horas? Eu posso escolher as 8 horas de me alimentar da maneira que eu quiser. Tem muita gente que não sente fome de manhã. Então é aquele paciente que vai fazer o jejum das 20 horas que ele janta à noite até ao meio-dia do dia seguinte. Então essas 16 horas ele fica sem comer e das 12 às 20 horas ele come, é a janela de alimentação. Essa é a pessoa que tem indicação para fazer o jejum intermitente que não tem fome pela manhã, tá? Grande parte não tem. Ah, doutora, porque eu já levanto atrasado, porque eu vou estudar lá não sei aonde, eu vou trabalhar cedo, não sei o que, é longe, então já não come de manhã. Então essa é a pessoa que é muito mais fácil fazer o jejum nesse horário. Tem quem quer jantar um pouco mais tarde, que fala 20 horas não consigo jantar, só às 21. Então é o paciente que vai ficar das 21 sem comer até as 13 horas do dia seguinte. Pode também ser feito isso, se você é uma pessoa que prefere jantar mais tarde, né? E aí você vai começar no outro dia mais tarde também. 22 horas, vai começar a comer às 14 horas no dia seguinte. E assim por diante. Isso se a sua fome não for de manhã. Agora, para quem sente fome de manhã, eu tiro o jantar e começo a alimentar a pessoa às 7 horas da manhã e ela se alimenta até às 15. Também o resultado é fantástico para quem não tem o hábito de jantar. Tem muita gente que fala, eu não tenho fome à noite, minha fome é diurna, eu morro de fome quando eu acordo. Tem uma paciente assim, gente, acorda que nem uma leoa. É a fome da manhã, é a fome do almoço. E aí depois ela não tem mais fome. Faz uma refeição para as 15 horas, eu faço uma mini refeição, na verdade, ou um lanche mais reforçado, e aí então vai ficar até o dia seguinte às 7 horas sem comer. É o paciente que dorme cedo, acorda cedo e não tem nenhuma vontade de comer no jantar. Essa é outra técnica legal também. Agora, tem outro paciente, eu tive na verdade 2 pacientes que fizeram dessa forma. Elas ficaram durante todo o dia sem comer. Então, comiam às 22 horas e depois às 6 da manhã e ficavam todo o meio do dia sem comer. É uma outra maneira também. Então, na verdade, eu preciso ter 16 horas em jejum. Ponto. O jeito que vocês vão estabelecer depende muito da questão de preferência, de que hora que eu quero me alimentar diante da minha rotina, tá? Aí vocês podem escolher o horário que vocês quiserem. E aí tem um outro detalhe. Bom, se eu não estou interessado em emagrecer, eu não preciso fazer restrição calórica, tá? Nesse período que eu vou me alimentar de X calorias que são necessárias para minha sobrevivência. Então eu não quero nem aumentar meu peso, nem diminuir meu peso. Então eu estabeleço uma dieta normocalórica que tem uma quantidade de carboidrato, proteína e gordura, ok, de acordo com a sua necessidade. Então não tem restrição calórica. Pode fazer o jejum intermitente assim. Qual é o benefício? Você vai ter benefício no impacto metabólico. Você vai ter benefício no impacto longevidade, mas não no emagrecimento. Posso fazer uma dieta com restrição calórica, que pode ir de 25% a 50% de restrição calórica. Então, você, por exemplo, que
consumiria 2.000 calorias, se você não estivesse querendo emagrecer, se a sua necessidade fosse essa, eu posso fazer um jejum intermitente com 1.000 calorias nessas 8 horas, que podem ser divididos da forma que eu quiser. Né? Então eu estabeleço a quantidade proteica, de carboidratos, de gordura nessas 8 horas dividida em 1.000 calorias. Eu estou tirando aí 50%. Ou posso também tirar 25%. Né? Posso fazer uma dieta de 1.750 calorias, se eu quero 25%. Se eu não estou querendo emagrecer muito, né? Pode ser feito assim também. Se a minha necessidade for 2.000. Posso fazer um jejum intermitente low carb? Posso, não tem problema. Eu posso fazer nessas 8 horas uma restrição calórica e um low carb. Então, vocês percebam que a questão do jejum intermitente, na janela de alimentação, eu posso fazer a alimentação, a estratégia nutricional que for adequada às necessidades do meu paciente. Se ele tiver que fazer uma low carb, se ele tiver que fazer uma restrição calórica, se ele tiver que retirar os alimentos, como eu tenho que fazer muitas vezes, ele tem uma inflamação intestinal que eu tenho que fazer um low food maps, eu posso fazer. Então eu vou fazer, vou tirar o glúten, vou tirar o leite. Então nessas 8 horas eu vou montar uma alimentação individualizada, personalizada, de acordo com as necessidades dele, e vou estabelecer a caloria, nutrientes, os macros, a divisão como eu quiser. Mas 16 horas esse paciente vai ficar sem comer. Bom, e aí, doutora, quais são os impactos que eu tenho de benefícios quando eu faço jejum intermitente? Gente, vamos começar a pensar assim. Eu vou explicar um pouquinho mais técnico, mas vocês vão entender por que eu tenho que dar essa introdução. Também técnica para vocês entenderem, tá? Quando a gente faz o jejum intermitente, no tempo de jejum, a gente vai sinalizar, priorizar um processo metabólico que a gente chama de um biomarcador, que é um regulador metabólico nosso, que é a MPK. Não precisa gravar, é uma sigla, né, e um nome que é um biomarcador, né, um biomarcador que regula nosso metabolismo quando a gente está num processo que a gente não se alimenta, no jejum. Eu ativo mais ele. Então nós temos o AMPK e o mTOR. Eles são antagônicos. Um está mais alto, prevalecendo, os dois são biomarcadores regulatórios metabólicos. Quando você está em jejum, você vai aumentar o AMPK. Esse AMPK tem vários benefícios no nosso organismo, mas ele só está ativado quando eu estou no jejum. Quando eu começo a comer, eu vou aumentar o mTOR. Então, mTOR é quando eu estou alimentado, AMPK é quando eu estou em jejum. Então, esse daqui, ele está mais predominante num processo catabólico de geração de energia. E o mTOR alimentado, ele tem mais uma ativação anabólica para construção muscular, para proliferação celular, certo? Quando eu tô no jejum, que eu faço o jejum, que eu tô com a MPK mais ativado, eu tenho um processo, gente, que eu vou otimizar a queima de gordura. Então eu aumento a minha ativação de gerar energia pela oxidação dos ácidos graxos livres. Então olha aí como eu já tenho vantagem no processo de emagrecimento. Jejum ativa esse biomarcador que vai ativar a geração de energia, né, pela oxidação de gorduras. Então eu já vou ter uma ativação na minha lipólise, quebra de gordura para gerar energia. Eu vou aumentar a sensibilidade para a ação da insulina. Então, para quem já tem resistência insulínica ou para quem tem diabetes, é maravilhoso, porque eu aumento a sensibilidade à ação da insulina quando eu estou em jejum. Eu vou fazer com que minhas células utilizem mais glicose, que a glicose entre na célula, tá? E gere energia também a partir disso. Eu vou fazer
com que, então melhora a captação da glicose, com que as mitocôndrias que estão dentro das minhas células, ali que geram energia, elas fiquem mais potentes e criem mais mitocôndrias dentro das células. A gente chama de biogênese mitocondrial. Toda pessoa que tem melhor biogênese mitocondrial, que ativa o número de mitocôndrias nas suas células, é uma pessoa que vai emagrecer mais rápido, que vai ter muito mais energia, muito mais disposição. Então, o jejum aumenta o número de mitocôndrias, que são usinas energéticas, que são organelas, que vivem lá, que estão dentro das suas células. E quando eu faço jejum, eu aumento o número dessas mitocôndrias. A isso a gente dá o nome de biogênese mitocondrial. Então, por isso que a pessoa em jejum, ela vai ter mais energia, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Isso é lógico, não é um dia de jejum. Isso é uma estratégia que a gente tem que fazer por um período, que eu vou falar isso também para vocês. Aumenta o gasto calórico, né? Porque se eu tô aumentando a questão da lipólise, né? Vou gerar energia pela gordura, vou ativar o número de mitocôndrias, vou aumentar a ação da minha insulina, vou aumentar a captação de glicose pelas minhas células, eu vou aumentar meu gasto calórico, vou diminuir inflamação. Então, tem várias doenças, né? Eu diria para vocês, a grande parte das doenças... Oi, Catarina, tudo bem? Tem grande parte das nossas doenças metabólicas que tem características inflamatórias. O jejum, ele vai diminuir a inflamação, processos inflamatórios, inclusive melhorando essas doenças metabólicas com fundo inflamatório. Tá? Doença cardiovascular, diabetes, são todas doenças que têm características inflamatórias. A doença do fígado gorduroso. Então, olha que maravilha que é também ficar no jejum. Outra coisa muito legal, ele melhora também a modulação intestinal, a sua microbiota intestinal. Então, para quem tem gastrite, para quem tem inflamação intestinal, é muito bom porque você dá um descanso para o seu aparelho digestivo. Para quem tem má digestão, não é? Porque ficar comendo mais vezes ao dia, você vai acionar muitos processos do quais você precisa descansar. E quando você faz o jejum intermitente, eu estou descansando todo o meu aparelho digestivo. Eu estou dando uma trégua. E quando eu dou uma trégua para ele descansar, o reparo é muito mais fácil. Até porque, gente, quando eu ativo a MPK, esse biomarcador que eu tenho, um regulador biomolecular, ele vai aumentar a autofagia. O que é a autofagia? É você comer a si próprio, matar a si próprio. Ao pé da letra é isso, né? Mas autofagia, quando a gente fala, é quando o organismo ele vai matar aquelas células defeituosas, aqueles restos que você tem de células, de tecidos, de organelas. Então eu consigo fazer uma limpeza, na verdade, daquelas células que já não têm função no meu organismo. Então, quando eu tenho uma inflamação, quando eu tenho ali toxinas, restos de bactérias, restos de células, né, de dendritos que estão ali, né, de coisas que já deveriam estar indo embora, eu vou fazer a morte disso para jogar fora. E com isso eu vou evitar vários tipos de doenças e inflamações, inclusive doença autoimune, né? Porque esses restos de tranqueiras, né, de células que não estão mais funcionando, vão ativar o sistema imunológico e pode também ter maior risco de doença autoimune. Quando eu faço autofagia, quando eu faço então essa apoptose, essa morte de células já disfuncionais, eu vou limpando o meu organismo. Isso é excelente. Então, no jejum eu consigo também otimizar isso. Além disso, uma pergunta que até me fizeram, eu vou adiantar. A gente também tem uma regulação de alguns hormônios. O hormônio de crescimento. Tem muita gente que tem medo de fazer o jejum intermitente porque tem medo de perder massa muscular. Essa é uma pergunta muito frequente. E isso não acontece desde que o jejum intermitente seja feito bem feito. O que é isso? Gente, é lógico, eu preciso treinar exercício resistido para ganhar massa muscular. Senão, isso não acontece, né?
Agora, quando eu faço jejum intermitente, eu vou deixar meu paciente, ele pode até fazer o jejum antes de treinar, não tem o menor problema, porque no jejum a gente tem uma produção de glicose que é por outras fontes, né? A gente produz glicose sem comer, então você não vai ficar hipoglicêmica, vai treinar super bem, e aí você come depois de fazer o exercício, se você quiser fazer hipertrofia. Caso contrário, se você não quiser, você pode continuar no jejum e aí então você vai comer no período de alimentação adequadamente as quantidades de proteínas que você quiser, o que você precisar, na verdade, né? Porque quando eu faço o jejum e depois volto a comer, eu ativo 3 vezes mais o hormônio de crescimento, né? Então, no período de jejum, você inibe a produção de hormônio de crescimento e a hora que você se alimenta, você multiplica por 3 a síntese, a produção de hormônio de crescimento. Então, você pode aumentar sua massa muscular, você pode manter muito bem sua massa muscular quando você fizer o jejum intermitente, desde que você faça bem feito, considerando a quantidade de proteína que você deve comer, a quantidade de carboidrato que você deve comer e gordura nessas 8 horas de alimentação. Deixa eu ver que teve uma pergunta que fizeram aqui, ó. Dita Nascimento: sinto bastante fraqueza com jejum e só consigo se dormir cedo para fugir da tentação. Tive reganho e preciso recomeçar. Então, Dita, é a questão de fazer ele bem feitinho, né? Na janela de oportunidade, você tem que preencher as suas necessidades. Se você quiser fazer o emagrecimento, a gente pode fazer uma redução calórica das suas necessidades. Então, faça uma restrição calórica, né? Uma dieta hipocalórica, não precisa ser muito significativa, mas você pode fazer sim. A fraqueza que você pode sentir, ou até uma hipoglicemia, que às vezes as pessoas sentem, né? Falam que sentem no jejum, é porque você não tem uma ativação bem feita dessas mitocôndrias, né? Então, se o seu sistema mitocondrial tiver falido, você vai sentir fraqueza ou falta de energia no período de jejum. Caso contrário, você não sente. E se você, por algum acaso, estiver se sentindo mal nos primeiros momentos que você estiver fazendo jejum, nos primeiros dias, você pode interromper naquele dia e comer alguma coisa, ponto. Isso não te dá nenhum perigo eminente, né? E outra, se isso também estiver ocorrendo, ou uma hipoglicemia, é porque você já tinha instalado esse problema, né? E aí, então, ele continuou também no jejum intermitente. Ninguém tem hipoglicemia pessoas normais só porque estão fazendo jejum intermitente. Se estiver fazendo bem feito, isso não procede, tá? Então, é muito fácil você se adaptar a essa situação de jejum. Eu, assim, tenho bons resultados aqui quando ele é bem feito. E o reganho só acontece se você começar a comer tudo errado outra vez, né? Então, começou a comer, parou, não é só porque parou o jejum, é porque, além de parar o jejum, você começou a aumentar o volume de calorias que você ingere. Então, é lógico que você vai ganhar peso. Isso pode acontecer em qualquer estratégia nutricional. Começou a comer mais calorias do que está gastando, vai aumentar o peso, vai ter reganho, né? Isso de fato acontece. Agora, mesmo que depois de um tempo você queira sair da estratégia de jejum, você pode continuar com uma outra estratégia nutricional, sabendo manter a qualidade e a necessidade nutricional e calórica que você deve. Vou fazer agora uma low carb só, vou fazer só uma restrição calórica, não necessariamente low carb, e saio do jejum, porque o jejum é uma estratégia que pode ser usado por um momento, tá? Bom, e aí outra coisa importante, você também tem uma melhora não só no hormônio de crescimento, mas continuando também no cortisol, que a gente tem um aumento do cortisol, uma elevação no cortisol quando você está em jejum, isso pode dar um fortalecimento melhor, você consegue fortalecer. Agora, se você desregular demais o cortisol, porque já é uma pessoa que já tem uma tendência a ter um cortisol mais alterado, aí então a gente tem que tirar do jejum intermitente. Tá? Porque jejum vai aumentar cortisol.
Aí, se aumenta de uma forma benéfica, ao ponto de deixar você mais fortalecida, bacana. Se tiver uma alteração importante, aí então a gente retoma uma outra estratégia, certo? Direciona para outra. Em termos de benefícios, esses são vários dos quais você tem no jejum intermitente. Além disso, gente, quando eu falo de doenças metabólicas que melhoram muito com o jejum, eu vou dizer para vocês que isso procede, porque eu vejo nos exames laboratoriais que são sensacionais os resultados que eu tenho quando o paciente tem doenças crônicas não transmissíveis, doenças metabólicas tais como diabetes, não diabetes tipo 1, hein, gente? Diabetes tipo 2, tá? Resistência insulínica, obesidade, nem se fala, né? Que o cara é super inflamado, uma baita doença, a obesidade é doença, e é doença metabólica que melhora demais com jejum intermitente. Quando tem doenças cardiovasculares, aterosclerose, dislipidemia, que é o colesterol alto, ou triglicérides alto, a esteatose hepática, que é a doença gordurosa aí do fígado, né? Hipertensão arterial, doenças inflamatórias de uma maneira geral, articulares, ou doenças inflamatórias intestinais, melhoram demais com jejum. E além disso, a gente tem vários estudos aí também que traz muitos benefícios para a prevenção de Alzheimer e Parkinson. Porque quando eu tô no jejum, eu vou aumentar a expressão do gene BDNF, né? E o BDNF, gente, ele codifica uma proteína que evita a morte neural. E com isso, eu evito também o Alzheimer. Olha que maravilha. E a depressão também. E aquela autofagia, a limpeza que o AMPK faz, ele também vai evitar aí o risco de você ter essas doenças neurodegenerativas, né? Porque quando você começa a ver aqueles neurônios já defeituosos, você tira da frente. Então, o jejum intermitente também melhora a saúde neurológica, cognitiva, evita Alzheimer, evita Parkinson, tá? Isso também já está bem relatado, né, nos estudos científicos. Diabetes, doença cardiovascular, doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas, doenças inflamatórias e emagrecimento. Agora, por que você também fala, doutora, sobre longevidade? Eu falo sobre longevidade porque também a gente sabe que ele aciona um genes que está ligado à nossa longevidade. Isso até foram os primeiros estudos que foram feitos a nível de jejum, foram feitos sobre esse aspecto, e depois a gente viu que ele trazia benefícios sobre todos esses outros que eu acabei de mencionar, mas isso acontece porque ele diminui muito radicais livres, né? Radicais livres são espécies reativas de oxigênio que danificam as membranas celulares e levam à danificação das células e ao envelhecimento. Então, quando eu reduzo os radicais livres, eu também vou estar ajudando na longevidade e diminuo o estresse oxidativo. Com relação a isso, eu tenho benefícios também do jejum intermitente no que se refere à longevidade. Então, à longevidade, ao emagrecimento e a todas essas doenças de caráter metabólico. Gente, é muito bacana. Agora, bom, doutora, vamos entender. O jejum intermitente os estudos demonstram que quantos dias na semana eu tenho que fazer? Tem que fazer todo dia? Não, eu não preciso fazer todo dia. Aí vem o pulo do gato, né? A gente pode fazer em dias intercalados. Eu mesmo, na minha prática clínica, eu faço isso com meus pacientes. Pode fazer segunda, quarta e sexta. Ah, não, eu quero fazer terça, quinta e sábado. Aí você pode escolher. Posso começar a fazer um dia por semana? Pode. É melhor que nada. E nos outros dias você pode fazer uma restrição calórica, né? Ou não. Então eu posso brincar, talvez, alternar estratégias, né? Então eu posso fazer um dia de jejum intermitente, outro dia eu não faço ele. Então eu posso fazer como eu quero. Às vezes eu faço só 2 dias na semana. É melhor que nada. Eu já tô dizendo para vocês, tem gente que gosta tanto que quer ficar fazendo isso a vida inteira. Não pode também, não deixo, porque tem uma adaptação. Da mesma forma como tem adaptação quando você faz o tempo inteiro, né, de dieta restritiva. Então,
é que, olha só, eu tenho pacientes que fazem a dieta restritiva, faz uma dieta hipocalórica, faz exercício, mudam muito o estilo de vida dele, até porque o primeiro momento que meu paciente chega para mim, eu não entro com jejum intermitente. Eu vou primeiro fazer um processo de desintoxicação, eu vou primeiro fazer um processo de desinflamação, tirar alimentos intolerantes, alergênicos, fazer uma modulação intestinal. Então, assim, eu uso todos os recursos que eu tenho da nutrição funcional. Um primeiro momento que o paciente chega, eu faço uma reeducação alimentar com esses focos. Detoxificação, dando nutrientes para ajudar o fígado a eliminar toxinas, para de entrar toxinas pela boca, olha só, gente, para de inalar toxinas, né? A gente pensa dessa forma quando você dá alguns suplementos também para evitar essas questões de contaminação de metal pesado e tudo mais. Então eu vou parar de entrar toxinas, parar de entrar alimentos inflamatórios, e eu faço com que os nutrientes que eu estou dando pela alimentação ajudam a eliminação. Então o fato de você hidratar melhor, usar os chás, usar suplementos, usar alimentos que tenham nutrientes que vão ativar o seu fígado a desintoxicar, vai te ajudar demais. É um primeiro momento. Tira os alimentos alergênicos, intolerantes, glúten, laticínios, farináceos, açúcares, aditivos alimentares, né? Tudo que o paciente tem sensibilidade. Modulo a parte intestinal, melhoro a microbiota e faço uma dieta restritiva calórica. Põe ele exercício, poxa, o resultado é fantástico, gente. Não tem como dar errado, é maravilhoso. Rotina, dou cardápio, uma semana, o paciente faz. Pode ser que chegue num momento, o paciente se dê bem, ótimo, não precisa da estratégia do jejum intermitente. Ele segue, vida que segue assim. Ele chegou na meta, conseguiu sustentar um cardápio desse, maravilhoso. Deixa eu parar um pouquinho para responder essa pergunta aqui, ó. A Andrea fala assim: o adoçante quebra o jejum? Se o adoçante tiver caloria, sim, né? Se o adoçante não tiver caloria, não. O ideal é você aprender a tomar café e chá sem adoçantes e sem açúcar, muito menos. E se você tomar o café, água e chá, isso não vai quebrar nenhum jejum intermitente. Não quebra jejum, tá, gente? Então, se o adoçante não tiver calorias, não vai quebrar jejum. Repito. Bom, aí, gente, é a vida que segue. Agora chega um momento, talvez, que você esteja fazendo uma dieta restritiva e teu organismo entra num platô. O que é platô? Não responde mais. Não consigo mais emagrecer, doutor. Cheguei nisso e não consigo mais. Às vezes é 2, 3 quilos e não vai. Aí, poxa, eu aplico o jejum intermitente. É muito legal. Por quê? Porque quando eu aplico o jejum intermitente, além de você dar um up, né, para o paciente, ele fala: puxa, então não tô no fim do túnel, tem mais alguma coisa, alguma esperança que eu vou começar a responder novamente. E responde, gente, e responde. Só o fato de você tirar 1 ou 2 refeições nesse intervalo de 16 horas, você já restringe calorias, né? E aí, se ele controla bonitinho essas 8 horas de alimentação, maravilha. E eu digo para vocês, porque também foram feitas essa pergunta, se a gente fica mais compulsiva quando faz jejum intermitente. Ao contrário, paciente compulsivo tem mais facilidade de aderir ao jejum intermitente do que não. Porque parece que o paciente compulsivo, ele vive nos extremos, ou ele come demais ou ele não come nada. Então ele se adapta muito bem ao jejum intermitente. E na hora de comer, ele regula a fome e saciedade, porque o jejum intermitente faz esse controle de 2 hormônios que regulam a sua fome e a saciedade, que é a grelina e a leptina. Então ele fica muito mais fácil de controlar, né, a compulsão nessas 8 horas de alimentação. Então é muito legal também nesse sentido, tá? Então aí eu aplico. Então, como eu falei, gente, você pode aplicar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes, e a gente tem alguns estudos que mostram que 2 dias consecutivos é muito bacana também o resultado. E aí você faz, por exemplo, vou fazer segunda e terça, e aí não, de quarta, quinta e sexta eu não faço, né? E aí, sábado e domingo também não vou fazer. Aí só faço de segunda e terça.
Enfim, os dias é uma coisa muito individualizada que a gente pode fazer, tá? Agora, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa dúvida que até surgiu aí do adoçante, que é uma dúvida comum, e tem outras aqui, né? Então, como devo quebrar o jejum? Bom, você pode quebrar o jejum com proteína, você pode quebrar o jejum com alimentos proteicos, com alimentos fontes de gordura, com água com limão, com chá, enfim. Água com limão você já pode tomar já direto, mesmo se ela não quebra jejum. Mas enfim, eu só não oriento quebrar o jejum com carboidratos refinados, que você pode passar mal. Porque como tá um tempão em jejum, então você pode ter um pico glicêmico e insulinêmico. Mesmo que seja curto esse período, não seja muito longo, mas acaba, às vezes, para algumas pessoas dando problemas. Para evitar problema, eu quebro o jejum. Como é 12, por exemplo, esse jejum que eu falei para vocês, que é de 20 horas da noite, né? Que você jantou às 20 horas e vai quebrar o jejum às 12, então vai ser com o almoço. Você vai comer sua salada, sua proteína e deixa por último um carboidrato. É uma das maneiras que você pode estar quebrando o seu jejum. Água com limão, na verdade, eu queria dizer para vocês que é até legal você tomar um copo de água com limão para quebrar o jejum, para depois começar a comer, porque ela vai ativar mais a síntese de sais biliares, que vai te ajudar na digestão. Então seria mais por conta disso, tá? Aqui, ó, jejum faz perder musculatura? Não, já expliquei para vocês que não. Por quê? Porque se você fazer um treino direitinho de resistência e como o jejum intermitente ele ativa na hora da alimentação 3 vezes mais, ele triplica a síntese do hormônio de crescimento, não tem problema. E também porque você deve obedecer os critérios da quantidade de proteína que você tem que comer, de 1,5 a 2 gramas por quilograma de peso ao dia. Nessas 8 horas eu tenho que preencher essa quantidade de proteína, né? E um pouco do carboidrato também. Então não tem problema de perder massa muscular, tá? O jejum, ele deixa o metabolismo mais lento? Também não, gente. Se você manter sua massa muscular, não tem por que baixar seu gasto calórico, tá? Então, isso também não tem procedência. Andréa, aqui, ó. Por quantas horas de soledade? O ideal é, como eu falei para vocês, o jejum intermitente mais utilizado é 16 por 8. Pode iniciar por 14, porque eu falei que de 12 horas é fisiológico. De 14 você pode começar e depois passa para 16, que é o que tem mais impacto sobre todos esses benefícios que eu estou mencionando aí. Aqui, Roseli. A Rose Modugno falou: Roseli, suco verde quebra jejum se for somente com couve, água e limão? Sim, quebra porque você tem a couve aí, né? Então, se eu água e limão não, mas a couve já vai quebrar o jejum. Então, o ideal tem as fibras juntos e tudo mais. O ideal é não fazer com couve. Aí, na janela de oportunidade, você pode tomar o seu suco verde. Já respondi aqui. Para iniciantes pode ser de quantas horas? Já respondi para você. Clorela. Bom, Catarina, linda, clorela não quebra jejum. Quais suplementos que vão quebrar jejum, gente? Só suplementos que têm caloria. Então, por exemplo, whey protein, colágeno proteico, se você estiver consumindo um carboidrato, tipo carboidratos, sabe? Isotônicos, essas coisas vão quebrar jejum, né? Então, os outros não vão quebrar. Se você tomar, tipo, creatina não quebra jejum, aminoácidos tipo um BCA que está em cápsulas não quebra jejum, porque a quantidade é mínima, né? Se você tomar cúrcuma também não quebra jejum, gengibre não quebra jejum, resveratrol não quebra jejum, complexo B não quebra jejum, coenzima Q10 não vai quebrar jejum, quercetina, nem o ômega 3. Porque a quantidade de gordura é tão pequena que não tem problema. Probióticos também não tem problema. Então, esses suplementos não vão quebrar jejum. Só quebra jejum suplementos que têm calorias, certo? Então, calorias tais como eu falei para vocês, proteicos ou que tenham, por exemplo, como que eu vou colocar para vocês? Por exemplo,
proteicos ou gordurosos, né? Então, o TCM, é isso que eu queria saber, queria lembrar. O TCM, triglicerídeos de cadeia média, que às vezes as pessoas tomam para treinar, quando tá, né, nessas condições, não. Tem um suplemento que, inclusive, eu uso no jejum intermitente, que ele é próprio para isso, que é o corpos cetônicos já pronto. Porque, na verdade, no jejum, você começa a fabricar corpos cetônicos, que é quando você começa a queimar gordura. Então, a queima de células de proteína, você vai te levar a produzir corpos cetônicos no jejum. E aí, você pode entrar com esse, que é o GO-BHB. O GO-BHB é um suplemento que foi já programado, na verdade, para você fazer o jejum intermitente, que é o beta-hidroxibutirato, né? Então a gente já usa de 3 a 6 gramas no jejum, que ele já é um corpo cetônico, tá? Então, do contrário, não tem problema. Outra coisa, gente, que perguntaram para mim, deixa eu ver. Tá, aqui. O hipoglicemia que eu já falei pra vocês, não tem problema, só se você já tiver com ela instalada. E quem que eu não indico fazer o jejum? Pessoas que estão amamentando, pessoas que estão grávidas, crianças, adolescentes, que mais? Idosos, né? Essas são as pessoas que não vão. Diabético tipo 1 não dá. Para quem já tem uma hipoglicemia. Tem uma pergunta que fizeram se o jejum intermitente dá dor de cabeça, gente. A causa da dor de cabeça são várias, né? Então acho que assim, a partir do momento que você tem dor de cabeça, mas eu tenho dor de cabeça quando eu fico muito tempo sem comer. Então você tem que investigar isso, né? Porque não é normal. A dor de cabeça tem algum outro fundo que você precisa primeiro identificar para depois então fazer uma estratégia de jejum, né? Então isso é primeiro. Por isso que eu falei que nem sempre, ou na maioria das vezes, eu não começo nenhum paciente meu logo de cara de jejum intermitente. Eu primeiro vou estabelecer melhor outras coisas, vou equilibrar ele a nível de tirar os alergênicos, fazer detoxificação, desinflamar, modular o intestino, e aí eu já consigo resolver a questão da dor de cabeça. E não vai ser na estratégia de jejum intermitente que vai dar a dor de cabeça para ele, tá? Posso quebrar o jejum com frutas? Andréa, não é o mais legal, muito embora não é proibido, porque a fruta tem fonte de carboidratos. Se você comer a fruta, beleza, é melhor do que tomar suco de fruta, né? O ideal é fazer sempre com proteína e gordura, né? Porque você vai ter um impacto glicêmico menor. Mas se você comer a fruta, seria se você falar, não, mas eu quero comer a fruta, eu quero iniciar com suco verde, eu quero iniciar com uma fruta, não é da pior das hipóteses, pode ser também uma possibilidade, não é o pior. Pior mesmo é começar com carboidrato refinado, isso é o pior, tipo, um pão, vai direto, ou um bolo, um biscoito, isso seria ruim, até porque esse tipo de alimento nem deveria entrar na janela de alimentação, né? Então vamos combinar que não seria. E eu quero passar para vocês até agora, deixa eu ver só se tem outras perguntas aqui, porque eu já respondi as que me vieram com antecedência. Estava fazendo de 14 horas e depois comi uma salada de frutas. Então, mas sabe o que você pode pôr na salada, Andréa? Põe um pouquinho de gordura aí, umas castanhas, umas amêndoas, uma chia, uma linhaça. Aí você dá uma quebrada já no índice glicêmico dela. E aí, então, fica legal. Uma salada de frutas com coco também fica bacana. Então, aí você dá uma quebrada. Pode ser feito dessa forma. E aí, tudo bem, sem problemas. Pode começar com 14 e depois experimenta, Andréa, fazer de 16 para ver que o impacto é até melhor. O suplemento Guardian. Quebra jejum, o Guardian não tem, porque ele tem levedura, não vai ter problema não, porque ele tem só a levedura, né? Ele tem alguns aminoácidos. Não, o Guardian não quebra jejum não, principalmente se for o neutro, que eu prefiro, tá? Catarina, aqui, maravilha, entendi, aqui, vamos lá. Tiroidite de Hashimoto, se beneficia muito, não tem problema. Você que tem hipotiroidismo,
né? Você pode tomar o seu remédio em jejum, como de costume, e continuar em jejum, não tem problema, tá? Eu já falei, água com limão, chás e cafés não quebram jejum, gente. Dani, não tem problema. É excelente até, inclusive, porque ele diminui a inflamação da sua tireoide. Doutora, para quem tem algum epilepsia, pode fazer? Bom, epilepsia, precisa ver o caso em si particular, já é um caso à parte. A gente precisa ver se é só epilepsia, qual o fundo, que idade, quem é essa pessoa. Não dá pra mim te falar de pronto que poderia ou não fazer o jejum intermitente. Eu acho que é melhor uma investigação melhor nesse caso, tá? Não dá pra mim te falar assim de pronto. Preciso conhecer melhor a pessoa e saber exames laboratoriais, saber um pouquinho mais a fundo quem é essa pessoa para te falar sim ou não. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Tarará. Quem tem Alzheimer pode? Sim, você viu, Márcia, que ele tem benefício com relação ao Alzheimer, até para não progredir. Por quê? Porque quando eu faço jejum intermitente, eu vou ter uma autofagia, uma limpeza daquelas células, daqueles neurônios que já não estão funcionando mais, né? Então isso melhora essas doenças neurodegenerativas, tá? Danis Garcia, muito obrigada. Vamos ver se tem pergunta aqui para cima. Para mim dar um exemplo para vocês. Michele, oi Michele, aqui, acho que eu comecei a ver daqui para baixo. Doutora, quantas horas mínimas já é considerado jejum? A partir de 14, tá? 12 horas, como eu falei, é jejum fisiológico. Aqui, ó. Com qual alimento quebrar o jejum? Já falei, sempre com proteínas ou com gordura seria melhor. Olá, doutora, minha insulina está de 39? Nossa, pode fazer o jejum intermitente, sua insulina vai cair, viu? Posso treinar em jejum? Com certeza, Sol. A gente funciona muito melhor em jejum. É muito legal quando você se adapta a treinar em jejum, porque com comida no estômago ninguém tem um desempenho legal nos exercícios físicos, né? O seu desempenho cai. Então é muito melhor você treinar em jejum. Você cria uma condição adaptativa, que a gente fala mais cetogênica. Isso vai te ajudar a ter uma performance melhor, e treinando melhor você tem um gasto calórico maior e um impacto melhor no emagrecimento e na saúde como um todo, né? É muito legal. Você ativa a biogênese mitocondrial, é muito bom. Eu particularmente adoro. Tenho que tomar glifage, me sinto mal. Elisete, você pode estar pensando nesse glifage, mas na hora que você começar a comer, na janela de alimentação. Então, pela manhã, no jejum, você não precisa tomar seu glifage. Você vai tomar o seu glifage quando você começar a comer, tá? Aqui, o que é pré-diabetes? O que é pré-diabetes é quando você tem, a princípio, uma resistência insulínica, que a gente chama, né? Um pré-diabetes, acima de 6, a gente já considera diabetes quando você tem uma glicada acima de 6, né? Então a gente já estabelece aí a sua diabetes. Antes disso, quando você tem abaixo de 6 uma hemoglobina glicada, a gente está no pré-diabetes. Então assim, é quando já você tem uma disfunção não só da sua insulina, como também da sua glicemia, né? Embora o seu pâncreas está fazendo muito mais insulina que o deveria, isso não está dando conta de modular a sua glicemia e ela está constantemente alterada. Então aí você já entra no diabetes. Quando também você tem já a glicada acima de 6, é isso que eu tô querendo falar para você. Então já aí entra diabetes. Quando você tá no pré-diabetes, gente, você tem condições de reverter o quadro, né? Então, se você fizer um jejum intermitente no pré-diabetes, você evita ter a diabetes, que é uma doença crônica. Doutora, por quantas horas pois seria a primeira vez que vou fazer? Começa com 12, depois para 14, depois para 16. Mas olha, gente, o ideal é sempre
vocês fazerem acompanhadas por um profissional nutricionista, né? A Meire fala assim: oi, doutora Roseli, o que posso tomar durante o jejum para não quebrar? Fico na dúvida. Acabei de falar, ó, café, chás, águas flavorizadas, tudo isso não tem problema. A Dita Nascimento, sinto muita fraqueza, eu já falei, já respondi. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês nessa questão. Vamos começar o jejum, por exemplo, na hora do almoço, que é o mais comum, né? As pessoas fazerem do jantar, eles inibem essa refeição do café da manhã e da colação. Então, você vai começar com um prato de salada, com uma proteína, com um legume ou verdura, e aí pode comer um tubérculo. Ou então até um arroz e feijão, não tem problema, tá, gente? É alimento saudável, ou com um pedaço de mandioca, ou a batata doce, ou um inhame, ou abóbora. É uma refeição normal, até porque você precisa se alimentar. Mastiga bem, devagar, né? Então, beleza, coloca o seu azeite, maravilha. No lanche da tarde, por exemplo, você pode fazer um mix de oleaginosa com fruta e um iogurte, é uma combinação legal, aquela taça completa que eu até postei recentemente para vocês. Ou então você pode fazer um whey protein com uma fruta, ou então você pode fazer, posso fazer um ovinho mexido com pão integral? Pode fazer uma salada, um alface, tomate, pode fazer. Eu quero fazer um muffins, uma panqueca de banana, pode fazer. Então, à tarde, você pode usar todos esses recursos como lanche da tarde. E o jantar, você pode comer a mesma coisa que o almoço. Não tem problema, gente. Fica assim, desse jeito, super facinho de vocês fazerem, com 3 refeições, né? Se por um acaso você treinar nesse período da tarde, você pode fazer até, almoçou, fez dependendo, vamos supor que você faça seu treino 6 horas da tarde. Aí você pode comer uma fruta aí com uma castanha antes do teu treino, treina, toma um whey protein e depois você janta. Também pode ser assim, né? Então depende muito. Não, eu treino de manhã e aí fico em jejum, vou treinar em jejum e depois já vem o almoço. Ok, também pode ser feito isso. Então assim, depende muito. Mas você pode estar usando essas alimentações, esses exemplos que eu falei nessa janela de alimentação, né? Então pode ser feito dessa forma. E já na ceia pode tomar seu chá, de manhã você pode tomar chá, pode tomar café, pode tomar sua água, sem problemas. Aliás, tem que se hidratar muito bem, né? De manhã e com o tempo de jejum, isso é fundamental. E lógico, gente, o ideal sempre é vocês estarem fazendo o jejum intermitente com um nutricionista assessorando vocês. Caso contrário, eu dei algumas dicas que são importantes para você que quer iniciar, né, fazendo um jejum intermitente, porque já tentou várias dietas restritivas, calóricas. Essa época do ano tem muita gente que abusou nas festas, nas férias, e aí quer fazer uma coisa um pouco mais, com impacto um pouco maior, mais rápida, pro carnaval, porque já vem aí daqui um mês, a gente já tá no carnaval e vai viajar e tá se sentindo inchada porque aumentou o peso, enfim, ou porque tem todas essas doenças e quer melhorar os seus exames laboratoriais. Então, gente, eu acho que é uma boa estratégia, desde que seja feita com essas cautelas, com esses cuidados todos, né? Vocês têm que manter a medicação que vocês tomam. Normalmente a medicação não quebra jejum, né? Então isso é importante dizer. Vocês às vezes têm horário para tomar na época de jejum, na horário de jejum tem que tomar, né? Então, por exemplo, quem tem remédio de pressão ou quem tem remédio de colesterol, isso tudo vai continuar da mesma forma, tá? Mas que com certeza melhora. Agora, quanto tempo que eu posso fazer isso? Olha, gente, eu não deixo o paciente fazer mais do que 3 meses, né? Eu acho que 3 meses de dieta de jejum intermitente tá bom. Volta depois a uma dieta só com restrição calórica. Às vezes eu faço uma estratégia que é dia com restrição calórica, dia não. Então assim, dá pra gente fazer outras estratégias, né? Ou então, subsequente, outra vez só a restrição calórica, e aí depois um outro momento vai fazer outra vez o jejum. Então o que é importante? A gente não deixar o nosso organismo se adaptar. Nós temos essa característica por ser seres humanos.
o nosso organismo sempre vai nos levar a uma adaptação, né, por meio de sobrevivência. Então o nosso metabolismo está sempre querendo se equilibrar. Isso a gente chama homeostase. Então o que é importante é a gente sempre deixar ele tentar desequilibrar. Então eu vou desequilibrar ele ou comendo menos, ou ficando em jejum, ou brincando um pouquinho com essas estratégias em conjunto, ou vou fazer a low carb. Então é legal a gente sempre mudar essas estratégias. Às vezes eu treino em jejum, às vezes eu como alguma coisinha para também ativar de alguma forma uma outra performance, ver o resultado que vou ter. Então não é legal sempre a gente fazer a mesma coisa. Essa mesma coisa tem um caráter adaptativo que acaba não tendo mais a resposta. Então é importante a gente sempre mudar as respostas para o corpo não se adaptar. Tá? Agora, cautela, né, com relação a isso. Não é para meter os pés pelas mãos e achar que quanto mais melhor, né, por um longo tempo, aí volta a fazer um outro. Aqui, ó, deixa eu ver. Renata fala, doutora, não tenho hábito de jantar à noite. Minha última refeição é 19 horas. Ótimo. Consumo alimentação leve e como no dia seguinte. Não vejo isso como jejum intermitente. Não, se você para de jantar, para de comer às 7 e vai voltar a comer às 7 da manhã, você faz jejum fisiológico, que é de 12 horas. Isso não tem um impacto, todos esses impactos de benefícios de emagrecimento, de saúde e tudo mais, né? Pode até ter um resultado de emagrecimento se dentro dessa hora, como eu falei no começo aí na live, como eu faço para vários pacientes, tem vários benefícios também no emagrecimento e na saúde, se nessa janela de 12 horas comendo e 12 horas sem comer, que é esse 12 horas fisiológico de jejum, você comer adequadamente e voltado para uma dieta de emagrecimento ou voltado para uma dieta para diminuir colesterol, para melhorar a resistência insulínica, eu também pode ter resultados fantásticos, modulação intestinal, desinflamação, tá, gente? O jejum intermitente é só mais uma estratégia, é só mais uma ferramenta nutricional, tá? Que, se bem aplicado, tem vários benefícios dos quais eu acabei de citar, tá? Mas não tem problema, eu acho que assim, até muito legal essa questão de você jantar até as 19 horas, você sabe que quanto mais cedo a gente conseguir jantar, melhor para nossa saúde, não é legal dormir com o estômago cheio, né? É ruim para o seu sono, é ruim porque você vai engordar com muito mais facilidade, porque depois desse horário você não tem um gasto calórico tão importante, o dia seguinte já acorda às vezes até sem fome, né? Geralmente a pessoa que exagera demais à noite, então além de não ter um sono de qualidade, às vezes acaba prejudicando a energia no dia seguinte, então é muito legal você jantar mais cedo mesmo, 6, 7 horas da noite é ótimo, e se você tiver um bom resultado assim, dessa forma, vida que segue, gente. Né? Tanto para a sua saúde, como para emagrecimento, ou como para a sua manutenção de peso, ótimo, maravilha, tá excelente. Desde que a janela de oportunidade dessa alimentação seja adequada a você. Andréa Paula Nunes, desculpa, perdi o início, então tenho que ficar 16 horas de jejum e estava fazendo 14. Não é que você tem que ficar, o impacto maior daquele AMPK é um jejum de 16 horas. Os estudos demonstram que o impacto é melhor nesse tempo, tá? 14 já é bom, gente, já é bom, melhor que 12. Pode não ser tão bom quanto 16, mas é melhor que 12, tá? E você pode ir graduando isso, aumentando isso gradativamente, não tem problema, tá? Eu acho que não aguento. Cláudia, sabe o que eu acho, Cláudia? Que às vezes a gente se subestima, né? Eu acho que assim, às vezes tem paciente que já entra derrotado sem antes tentar. Não é bem assim. Vamos tentar? Se não conseguir, o que vai acontecer? Você come alguma coisa, basta isso, né? Não tem perigo nenhum, né? Não é algo que vai pôr tudo a perder. Ai, doutora, não aguentei ficar 16 horas. O que eu fiz? Comi uma maçã, 14 horas de jejum. Ó, legal. O dia seguinte, vou tentar outra vez. Olha, consegui 15 horas. Ótimo, não tem problema. E assim vai, até você se adaptar. Se você não se adaptar, volta à dieta de restrição calórica só, se você quiser emagrecer, né? Então é assim, é uma estratégia que pode ser utilizada,
tá? Não é, como eu te falei, nem tudo que é bom para todo mundo. Nem tudo que reluz é ouro. E uma coisa sozinha não te leva a nada, gente. É a somatória, é o jejum intermitente, é eu comer a alimentação correta nas 8 horas que eu tiver na janela de alimentação, é eu fazer exercício, é eu ter rotina, é ter um sono reparador, é eu modular o estresse, é eu ter uma boa hidratação. Vocês concordam que assim é um todo? Né? Então, assim, cada um vai se encontrar de uma maneira, cada um tem uma resposta melhor assim ou assado, né? Às vezes isso é bom para você nesse momento, num outro não é, né? Às vezes isso não se enquadra nesse momento, e se enquadra uma outra coisa. Por isso que a gente tem que identificar quem é esse paciente, quais são as necessidades, né? Qual é a ferramenta nutricional, quais são as estratégias que eu vou usar para ele. Não é receita de bolo. Repito, jejum intermitente é uma baita de uma estratégia nutricional, desde que seja bem feita, que o ideal é que seja assistida por um nutricionista para saber que suplemento tomar, que horas, que eu como nas 8 horas que eu posso comer, né? E saber como eu posso enquadrar esse jejum intermitente na minha semana, quando eu devo começar, quando eu devo parar. É isso aí. Gente, esse é o conteúdo que eu me propus a passar para vocês hoje nessa live. Espero que vocês tenham gostado. Quem eu não respondi, pode me mandar pergunta, porque Instagram vai me interromper e eu quero gravar essa live. Um beijo! Obrigada pela audiência de sempre. Fiquem com Deus. Ótima noite, bom descanso a todos. Tchau, gente. Obrigada.